Há uns anos eu ia para a fazenda todo santo dia. Ia ali para a roça. E como a gente vai para a roça cedo, eu acordava já que desesperado ali, já tomava café, comia às pressas. Muitas vezes eu preparava algo mais rápido, eu preparava na noite anterior, simplesmente porque eu sabia que teria que acordar mais cedo para ir mais cedo, e levava para comer lá. Então, por mais que eu priorizava ter uma alimentação boa, era tudo muito às pressas. E nesse tempo também, quando eu ia, tinha que dirigir ali e tudo mais, eu ia sempre escutando o quê? Um podcast. O tempo todo que eu estava fazendo alguma coisa, eu estava escutando um podcast ali, acabava um, já ia para outro. Enquanto mesmo eu estava ali na fazenda, às vezes estava fazendo algum trabalho mais braçal, mecânico, e estava lá de novo escutando podcast. Uma coisa que acontecia muito ali enquanto tomava café da manhã era o quê? Ficar com a televisão ligada, escutando telejornais, noticiários, só coisa ruim. Era só coisa ruim ali, até hoje, né? Se você assiste, você vai ver isso, só coisa ruim fica passando na televisão. Eu tinha um certo pensamento de que era necessário eu ser produtivo o tempo todo. Eu não podia ter nenhum momento sem fazer nada, vamos dizer assim, um momento de ócio. Era tudo visto, eu via, melhor dizendo, que se eu não estava fazendo algo, eu estava sendo ocioso. Então, eu procurava sempre estar fazendo algo, porque aquilo ali, na minha concepção, era ser produtivo. Se eu estava fazendo alguma coisa de forma mecânica, né, instrumental, eu obrigatoriamente deveria estar o quê? Escutando um podcast, vendo algum vídeo, mas na maioria das vezes podcast, por ser mais prático, e eu me obrigava a manter esse ritmo. E teve o lado bom. Eu, nesses anos todos que eu mantive isso, eu aprendi muitas coisas ouvindo esses podcasts. Mas na verdade, eu percebi o que aconteceu. Por mais que eu tenha aprendido ali muitas coisas, poucas delas me serviram para algo. E por que disso? Eu percebi que aquilo ali que eu estava ouvindo estava mais que preenchendo o meu espaço simplesmente, sendo que aqueles conteúdos que eu consumia ali, principalmente nos podcasts, eles traziam muito mais do que informações superficiais, informações rasas, informações que são o quê? Fragmentadas. As pessoas, aqueles interlocutores que estão ali passando a informação, eles têm aquele tipo de conteúdo justamente para alcançar mais pessoas. E a partir do momento que quer alcançar mais pessoas, a produção desse conteúdo passa a ser uma produção muito rasa, muito superficial, porque a maioria das pessoas não querem despender ali uma quantidade de tempo suficiente, nem uma quantidade de atenção, seu nível atencional para aquela atividade ali. Então elas não passam o conteúdo de uma forma mais aprofundada. E até mesmo muitas vezes esses interlocutores, e é uma atividade difícil de passar o conhecimento de uma forma concatenada, conseguir concatenar as ideias e exteriorizar isso de uma forma que o público compreenda bem. Então, além dessa dificuldade, muitos interlocutores ali não estão o quê? Preparados para isso e acabam simplesmente cuspindo palavras, cuspindo informações rasas e muitas vezes ali umas informações que não condizem com a verdade. São poucos os canais de comunicação em que o interlocutor ali ele consegue concatenar suas ideias e transmitir isso para o seu público de uma forma mais didática, mais palpável, que a pessoa ali que está ouvindo consiga realmente entrar na cabeça do interlocutor e ver aquela situação, ver aquilo ali que o interlocutor está passando de uma forma geral, assim como o interlocutor tem aquilo ali na sua cabeça. Isso é difícil de fazer. Eu gravando aqui este vídeo, gravando os vídeos que eu já gravei, os textos que eu tenho escrito também, eu percebo que é difícil e eu busco o quê? Cada semana melhorar a forma que eu me comunico, melhorar a forma com que eu escrevo, justamente para eu conseguir transmitir de forma mais fiel possível aquilo que eu tenho na cabeça, tanto quanto conhecimento como a visão sobre as coisas,
de uma maneira que seja muito palpável, que você realmente desfrute daquilo que eu tenho aqui da maneira mais fiel possível. Por isso que eu não paro de procurar melhorar. Eu não procuro a perfeição. Eu procuro o quê? A cada semana, estou aqui todo dia fazendo o que é necessário ser feito, e a cada semana eu o quê? Eu tenho visto uma melhora, e espero que vocês também percebam isso. E se estão percebendo, por favor, me falem, porque o que eu mais quero é conseguir ter essa comunicação, esse vínculo aqui de comunicação, como se fosse um diálogo. Por mais que você não esteja aqui em presença, eu tento e faço esse cenário de uma forma que seja mais convidativo, para que realmente seja uma conversa entre amigos. E uma maneira de você entrar de uma forma mais presente nessa conversa é respondendo aqui os comentários. Então, sempre que você se sentir aí tranquilo, se sentir confortável para se comunicar dessa maneira, deixe aqui o seu comentário. Voltando ali na minha história sobre aquele ritmo que eu mantinha de estar o tempo todo querendo ser produtivo, eu não tinha um momento ali de folga, vamos dizer assim, sempre estava sempre ali buscando estar fazendo alguma atividade, naqueles momentos que eu não podia pegar uma filha que eu já estava querendo ouvir algum podcast, sabe? Era o tempo todo que ocupando a mente. Muitas vezes músicas também, principalmente aos fins de semana. Então, eu fui percebendo ao longo do tempo, e hoje para mim isso é muito claro, porque eu deixei muito isso de lado, que aquele ritmo que eu estava mantendo ali me fazia ser uma pessoa muito mais ansiosa. Eu estava ali alimentando uma ansiedade dentro de mim, na qual eu custei a perceber isso. E não só a questão da ansiedade, também me mantinha ali níveis de irritabilidade maiores. Eu tinha eu percebi que era muito mais fácil eu ficar irritado com alguma coisa, com alguma pessoa. Mas é claro, porque é tudo muito acelerado. E um pouco que desacelera, a gente já se irrita. Fora as outras coisas de não ter descanso mental e que está relacionado a isso também. Principalmente a questão de dormir com qualidade. Como queria estar sempre ali ativo, né? Não perder nenhum momento, então tomava muito café durante o dia, os momentos mais tarde da noite, eu tomava pré-treino para treinar mais tarde, então só isso aí já impedia muito ter uma qualidade de sono bom, e isso reverbera ali em vários efeitos colaterais no sono e, consequentemente, questão de saciedade, irritabilidade e vários pontos aí que ficam alterados em razão de uma péssima qualidade do sono. De noite, os estímulos também, estímulos visuais, sonoros, telas, nada ali como uma rotina noturna que favorece a pessoa dormir melhor. Então eu percebi que esse estado meu de buscar muita produtividade a qualquer custo estava me trazendo certos prejuízos. Por mais que haviam ali algo que eu via ser coisas boas, até porque eu estava fazendo aquilo ali, porque eu via que aquilo ali tinha algum benefício para mim, só quando eu parei e fui refletir que eu percebi que estava fazendo, na verdade, mais mal do que bem. E procurei, assim, outros mecanismos, outros caminhos de adquirir conhecimento que seja realmente útil na minha vida. E não apenas informações sendo jogadas ali, que eu estava tomando frente o tempo todo, mas que estavam sendo pouco aplicáveis na minha rotina, aplicáveis na minha vida e principalmente não me trazendo resultados. Enquanto eu estava até pensando sobre esse tema do vídeo de hoje, eu me recordo que nesse tempo eu me lesionei também. Se não me engano, foram duas vezes, uma vez no peitoral, uma vez no joelho. São vários fatores que podem causar lesão, mas o descanso mesmo é um deles, a gente não tem um descanso adequado. Muitas vezes também querendo fazer coisas ali de exercícios que vê que precisa ser feito, eu preciso fazer aquilo. Então essas informações muito fragmentadas, elas nos destoam do caminho que a gente quer seguir, pelo menos para mim foi assim, eu percebi isso. Então tinha um objetivo e toda hora eu vi uma informação picada ali, fragmentada, que sempre é rasa, sempre é superficial, e a gente pega aquilo ali como se fosse uma verdade, como se fosse uma necessidade e quer já aplicar na nossa rotina. Sendo que eu já tinha a direção, mas por eu ficar me permitindo, procurando essas
informações picadas, eu fui colocando elas ali na minha vida e mais aquilo ali foi se transformando num Frankenstein, num monstro cheio de fragmentos. E dificilmente as coisas vão funcionar quando a gente começa a montar esse Frankenstein na nossa vida, de montar peças ali que não se encaixam de forma harmônica, de forma harmoniosa. E foi justamente por isso que eu acredito que eu fiquei ali num tempo de vida meio que rodando em círculos, sem avançar muito, sem ter uma guinada nos resultados que eu buscava. Estava tudo muito ali sem evoluir, sabe? E eu acredito que é justamente por isso, porque ficava sempre procurando um método mais específico, um método melhor para aquilo. Aí começava em um, já ia procurar em outro, que o outro ali falou que aquilo ali é melhor. Aí estava no outro, o outro ele falou que na verdade eu precisava de outra coisa. E isso não constrói nada. Ficar pulando de galho em galho é somente você ficar se jogando de um lado para o outro e não seguir em frente. E eu percebi isso. Até porque quando eu fiz o meu processo de emagrecimento, eu sabia muito bem qual caminho fazer. Então, quando eu iniciei o meu processo de emagrecimento ali, eu firmei o que precisava ser feito e hora nenhuma eu olhei para trás nem para os lados. Eu simplesmente fiz o que eu tinha determinado que eu iria fazer por tempo necessário ali para conseguir o resultado e fiz, sem olhar para trás, sem procurar outras formas de conseguir emagrecer, simplesmente fiz isso. E ali em 3, 4 meses emagreci 37 quilos. Só que ali no início eu defini muito bem o que eu iria fazer. Eu iria o quê? Ser uma pessoa que iria comer proteína em todas as refeições, todas as refeições deveriam ter uma quantidade de proteína. As minhas grandes refeições, que são o almoço e o jantar, deveriam ter um consumo de salada ali maior e proteínas que são mais magras, então era sempre filé de peito de frango, grelhado, algum peixe, evitava ao máximo as carnes gordas. Eu tinha que treinar durante a semana algumas vezes. Como havia outras obrigações de estudo e tudo mais, sempre que tinha uma oportunidade ali, uma vaga de horário, era a vaga de horário para treino, era prioridade. Passei a me hidratar melhor, beber bastante água, fazia muitas trocas inteligentes, optava por alimentos que eram menos, que eu considerava ali, menos o quê? Menos danosos à minha saúde, que continham menos calorias, principalmente. E falando em calorias, eu cortei de forma radical, de vez, o consumo do açúcar. Então, eu não colocava o açúcar em nada que eu consumia e também evitava ao máximo os alimentos que eram óbvios que continham açúcar. Principalmente eram os alimentos que eu tinha muito costume de comer. E além dessa parte da alimentação base ali, do que eu precisava comer, o horário de comer e tudo mais, eu me recordo que eu comecei a enxergar que aqueles momentos nos quais eu comia de forma desenfreada, que aquilo ali era algo nojento, que aquilo ali era algo vergonhoso, eu comer de forma sem medida, e quem já passou por isso sabe o que eu estou falando, que é comer uma quantidade, encher o prato de comida, ficar repetindo como se o mundo fosse acabar. Aquela situação ali, eu comecei a enxergá-la de uma forma muito vergonhosa, comer como se fosse um esfomeado. Então, aquele tipo de comportamento, eu comecei a frear ele na minha vida. Eu evitava ao máximo ter esse tipo de comportamento. Talvez seja ali que foi um momento que eu tive mais contato, né, melhor dizendo, o meu primeiro contato com essa parte de comportamento alimentar, que ao meu ver é fundamental de você ter o quê? Essa conscientização, ter essa força bruta na parte da mentalidade para conseguir emagrecer com saúde. A nossa rotina, o nosso convívio social, ele é muito desenfreado nessa questão da compulsão, nessa questão de comer de forma desenfreada, vendo a alimentação toda como se fosse uma oportunidade única. E não é uma oportunidade única. A gente come várias vezes ao longo do dia, várias vezes ao longo da semana. As festas que tem, festivas, aniversários, festas comemorativas, vai ter praticamente todo mês, todo ano vai ter. Então,
não faça isso, se force a não ver a situação como uma oportunidade única. É simplesmente uma oportunidade de você se autocontrolar de uma forma melhor, mais consciente, com mais intencionalidade. Perceba que eu firmei um compromisso comigo mesmo, sabia ali bem, tive bem definido o que eu precisava fazer e segui aquilo ali por tempo suficiente para dar o resultado que eu queria e conquistei. Simplesmente sem olhar para o lado, sem olhar para trás para querer desistir, sem olhar para o lado procurando outras opções. Foi isso que eu fiz, foi isso que funcionou para mim. E depois que eu consegui o emagrecimento, eu já procurei o quê? Outra coisa. É muito interessante isso. Na vida a gente tem várias fases. Eu espero que você que está procurando emagrecimento, saia do emagrecimento, consiga o emagrecimento e o quê? Procure outra coisa para sua vida. No meu caso, eu saí do emagrecimento ali, consegui o emagrecimento e procurei o quê? A alta performance. Eu procurei o quê? Performar melhor, procurar melhores resultados, tanto na parte dos meus estudos, do trabalho, mas também na parte esportiva, na parte de exercícios físicos. Eu passei e tomei gosto muito por atividade física, então todas as atividades físicas que eu estava ali exercendo, eu estava sempre o tempo todo procurando o quê? Ser o melhor de mim. Nunca ser o melhor de todos, nunca ficar comparando demais, porque isso não permite que a gente avance tanto, nos deixa mais frustrado e tudo mais, mas sempre procurando o quê? Ser a melhor versão de mim. Foi aí que eu me encontrei nessa parte da alta performance. Agora eu vou um pouco além, sair um pouco dessa parte de alta performance, sair um pouco dessa parte de emagrecimento, porque hoje eu estou numa nova fase da minha vida. E desde o início do ano de 2025, sempre chega ali em dezembro, eu começo a escrever e ver como que foi meu ano e como será o outro ano. Então ali eu deixei muito claro que 2025 para mim seria o melhor ano da minha vida. E eu tenho que correr atrás para isso. Esse ano, a palavra-chave para ele, de 2025, para mim, é o quê? Negócios. O meu foco é o quê? Negócios. Então, o que eu tenho feito hoje é muito o quê? Priorizando a parte do meu negócio, da minha empresa. E eu percebi que antes, esses anos anteriores, eu estava pulando muito de galho em galho, sempre andando de lado. Então, o que eu fiz? Eu encontrei um mentor que o que ele me passou ali me trouxe confiança em ouvi-lo, muito diante a vida que ele leva, e isso fez com que eu mantivesse ali uma certa estrutura com ele, escolhesse ele para ser esse mentor e passasse a ouvi-lo e seguir aquilo ali que ele estava dizendo. E uma coisa que eu percebi que a partir do momento que eu estava agora ouvindo ele, eu estava tendo que resultados. Mas acontece uma coisa na nossa vida. A gente vai o quê? A tendência é a gente se perder um pouco no caminho. Eu percebi isso comigo. A gente começa a ver uma coisa ali, ver outra coisa ali, que são o que eu gosto de falar de ruídos. São ruídos que estão o tempo todo querendo fazer a gente sair ali um pouco da direção. E esses ruídos, eles nos atrapalham muito, porque a gente para de ter o que mais contato com aquilo ali que realmente nos traz utilidade. Então, o que eu tenho feito? Esse mentor meu, eu quero ter contato com ele todo santo dia. Todo santo dia eu vou ouvi-lo, porque isso me mantém o quê? Me mantém o quê? Mais próximo do meu objetivo, porque eu estou o tempo todo reforçando aquilo que eu quero. Ele está realmente me guiando até o ponto B, onde é o lugar que eu quero estar. Eu consigo avançar nesse caminho sendo mais fiel àquilo que eu tenho como propósito. E isso reverbera naquilo que eu tanto interesso, que é ter um negócio melhor. Então eu consigo estudar melhor, eu consigo trazer o meu conhecimento de uma forma mais clara e nítida, concatenada, e buscar exteriorizar isso de uma forma que você compreenda melhor o que eu estou realmente passando aqui na minha cabeça, consiga te gerar em você resultados que mostrem para você que o que eu passei também você pode passar de uma forma mais amena, conseguindo resultados tão bons quanto os meus em tempo recorde e fazer com que esses resultados perdurem ao longo do tempo. E fazendo isso semana após semana, melhorando semana após semana, os resultados vêm de uma forma mais rápida. Comigo, desde essa fase que eu comecei a fazer isso, tem funcionado muito bem. Eu tenho percebido
que eu parei de ficar ali girando em círculos sem ter uma guinada e tenho tido melhores resultados a cada parte do tempo que está correndo. Porque quando a gente pula de galho em galho, a gente se perde ali o foco do que a gente realmente quer. Por exemplo, eu quero, né, dentro dessa área dos negócios, eu quero que mais pessoas conheçam o meu trabalho, conheçam a minha história sobre o que eu passei, as dificuldades minhas que eu tive, que podem ser o quê? Iguais ou semelhantes às das pessoas que estão vendo, pode ser o seu caso, e como que eu passei por isso, de uma forma eficiente, sem prejudicar a saúde, e que realmente consegue os resultados que tanto quer, sem necessidade de fórmulas mágicas, sem necessidade de coisas que agridem o corpo, enfim. E a melhor forma que eu encontrei foi o que? Gravar os vídeos. Tem todo o custo de tempo, tem todos os custos aqui envolvidos, mas a melhor forma que eu encontrei foi essa, porque assim eu consigo alcançar mais pessoas. Então, se você acha que esse meu trabalho aqui de alcançar mais pessoas com o que eu tenho trazido aqui de conteúdo é válido para você, provavelmente é válido para outras pessoas também. Então, aproveita para curtir esse vídeo e também compartilhar com outras pessoas. Caso você não seja inscrito, se inscreva também. E quanto a isso, eu devo estar, essa gravação de vídeo aqui deve ser o quê? Beirando o vídeo 40 ou vídeo 50, não sei mais. Só sei que eu vou gravar os vídeos de forma interminável até chegar no 100, no mínimo ao 100. Eu não vou parar de gravar os vídeos aqui até pelo menos chegar no 100, que é o que muitas pessoas fazem, que eu também já fiz, que é isso, de se perder no caminho. O melhor caminho para eu conseguir o objetivo que eu quero é gravar os vídeos? Beleza, então eu vou gravar eles sem olhar para o lado, sem olhar para trás, vou simplesmente dar o meu melhor aqui. Semana após semana eu vou vir aqui dar o meu melhor. E é assim a forma que eu tenho enxergado de construir algo que vai perdurar durante o tempo. E se você tem me acompanhado aqui, todos os vídeos, ou a maioria dos vídeos que eu tenho gravado, provavelmente vai perceber que eu tenho melhorado não só como interlocutor aqui de oratória e conseguir transmitir a ideia de uma forma mais fidedigna, como também o conteúdo está o quê? Está melhorando, vídeo atrás de vídeo. Tem vídeos que realmente não vão sair tão bons assim, mas a maioria deles vão e alguns outros podem ser um ponto de guinada muito grande na sua vida. Porque vão te dar o que? Concepções, informações, conhecimento que você não encontra em algum outro lugar, ou não encontra de uma forma tão destrinchada, tão bem transmitida como eu busco aqui, semana após semana. Mas isso tudo porque eu mudei aquela concepção que eu tinha de ser produtivo. Eu não mais busco de forma a todo custo ali de ser produtivo. Agora a minha visão, a forma que eu enxergo é dar o melhor de mim. Você vai encontrar o melhor de mim aqui, sem eu buscar ser o perfeito para fazer as coisas, simplesmente o quê? Buscando melhorar de semana após semana e entregando o melhor que eu posso naquele momento. E só de eu fazer isso, eu percebi que muito da minha ansiedade que eu tinha diminuiu também. Porque agora eu não fico naquela euforia, com medo, com receio e tudo mais, igual eu ficava antes. Agora tudo flui melhor. E com isso os resultados tendem a vir de uma forma o quê? Mais facilitada também. Uma coisa que tem me ajudado nessa parte de mentor é que cada área eu busco um mentor. Uma pessoa apenas, na qual eu confio. Igual na parte de financeira, eu vou ter um mentor ali no qual eu vou ouvir ele por diversas formas de conteúdo que ele tem. Se o assunto for relacionamento, se o assunto é família, o assunto é nutrição, então eu o quê? Eu pego aquela pessoa que é validada, que eu confio nas informações, no conhecimento que ela traz, transmite, na ideia que ela consegue concatenar e sigo ela. Eu não preciso ficar procurando outras pessoas para isso. Porque ficar procurando muitas informações, elas vão mais nos desfocar daquilo que a gente realmente quer chegar, onde a gente quer chegar. De toda forma, onde que eu procuro esse conhecimento que embasa a minha vida, que embasa os meus negócios, que embasa o meu ser, o meu indivíduo? Principalmente naquilo que eu chamo de conteúdo longo, que são o quê?
os livros que eu leio, os vídeos mais complexos e mais aprofundados que eu assisto, os artigos científicos que têm ali uma qualidade superior, porque hoje em dia até mesmo isso está tendo dificuldade já de aparecer artigos científicos que não têm um embasamento científico muito válido, muito bom, muito forte. Então, os locais que eu procuro o conhecimento são esses, principalmente nos livros. E os livros que já têm um tempo aí de validação. Pensa o seguinte: quanto mais antigo o livro é e mais pessoas tenham lido, significa que ele está tendo a sua validação ali ao longo desse tempo. Ali tem coisa de valor. Nada contra esses livros mais modernos, que são apenas ali força motivacional. Normalmente esses livros eles têm embasamento naqueles livros mais antigos, nos livros mais antigos que trazem ali um conhecimento mais aprofundado, que tem o que muitas vezes mais páginas. E para eu conseguir tempo suficiente para eu conseguir estudar esse conteúdo longo e extrair dele o melhor que ele tem, eu preciso me afastar ao máximo desses barulhos, desses ruídos que tanto faz o quê? Trazem informações superficiais, que são rasas, que são fragmentadas. Esses barulhos, esses ruídos, muitas vezes são eles que me impediam ali, eu percebi isso, que me impediam de dormir melhor. Porque tarde da noite eu estava o quê? Procurando esses estímulos, esses barulhos, esses ruídos. Acordava, já procurava esses ruídos. Muitas vezes nem eram tão passivos assim. Eu procurava esses barulhos, esses ruídos. Então, já acordava sem ter um momento para cuidar de mim, sem ter um momento para estudar direito, para me entender, para alimentar-me direito, com calma, e vai virando uma bola de neve. Quem está ali dentro, ah, nessa opressão de estar na correria o tempo todo, acaba vivenciando ali tudo muito no automático. E eu procurando esses ruídos, eu passei também a me ver ali sempre o quê? No automático. E quando sentava para poder estudar, sentava ali para fazer algum trabalho mais cognitivo, igual eu era advogado, sou advogado e trabalhava nessa área, ao fazer ali qualquer trabalho cognitivo, quando a gente senta para poder estudar, é tanto ruído, tanto estímulo que a gente vai absorvendo, vai recebendo ao longo do dia, que quando a gente está ali sentado para fazer esse tipo de trabalho, a cabeça divaga muito. Esses estímulos vêm na cabeça e ficam nos perturbando ali, a gente não consegue o quê? Focar no que tanto a gente gostaria de estar fazendo naquele momento. E isso impede que a gente avance nos resultados. Que era para estar ali focado num estudo, num trabalho, e a cabeça, o quê? Vem algum estímulo ali do nada. Você está ali, muitas vezes você está lendo um parágrafo, e do nada você já leu 5 parágrafos, e nem sabe o que aconteceu ali, simplesmente porque você começou a pensar em outras coisas. Essas outras coisas que vieram à sua cabeça antes. E agora que você está ali parado, né, tentando fazer uma atividade cognitiva, elas simplesmente surgem ali na sua cabeça, te impedindo de ter o foco que você gostaria. Exemplos desses ruídos que tanto me impediam de ter uma concentração melhor, de ter os melhores resultados, por exemplo, os jornais, telejornais, os noticiários, que chamamos de bate-bola, mesa redonda, que são debates sobre futebol, totalmente desnecessários, novelas, reality shows, a televisão, né, de uma forma geral, ela nos passa o quê? Ali uma comunicação que a gente não escolheu. Então, por mais que seja comum, né, do brasileiro, a televisão tá o quê? Passando informações que a gente não escolhe assistir. E isso acaba o quê? Poluindo a nossa cabeça. Sempre com o quê? Informações rasas, superficiais, que não são úteis na nossa vida. Só para complementar, outros ruídos também, como jogos, apostas, podcasts que são desnecessários, vídeos de entrevistas ali totalmente desnecessários, coisas superficiais, rasas, que são totalmente fragmentadas. E qual o próximo passo que você pode dar diante a isso? Se você vê que faz sentido o que eu estou falando sobre essa questão de procurar sempre ser produtivo, que não traz os melhores resultados, de ficar o quê? Recebendo muitos estímulos, muito barulho, muitos ruídos, isso tem te prejudicado aí também, como eu percebi que me prejudicou muito.
Qual que é o próximo passo que você aí pode dar? O primeiro deles, ao meu ver, é aquilo que eu fiz. Simplesmente o quê? Para cada área da minha vida, eu ter um mentor. E eu vou ouvir esse mentor. Claro que você tem que ter o quê? A confiança, a ciência que essa pessoa é a pessoa ideal para você. E eu vou o quê? Ouvir somente ela. Ela é a única pessoa que eu quero ouvir sobre aquela determinada área. E assim eu vou seguir. Se essa pessoa, se esse mentor, se essa pessoa na qual você confia, você vai ver o conteúdo dela no Instagram, por exemplo, um passo que você deve dar também é o quê? Tomar muito cuidado com aqueles stories. Os stories, comece a silenciar a maioria dos stories que você tem. Foque apenas em deixar ali o que está ativo, o que você vai ver ali de valor realmente. A maioria deles deve ser silenciado, porque quando você entra ali, você fica desfocado. É muita coisa para ser vista. A partir do momento que você começa a silenciar aquilo que não vai te trazer resultado, aquelas pessoas que não é para você acompanhar naquele momento de vida, você já começa a direcionar o quê? Deixar somente aquelas pessoas que vão trazer informações ali de valor. Quando a gente abre ali o aplicativo e vê tantos stories com tantas vidas ali, não tem como, a ansiedade bate, a comparação vai acontecer. Você vai começar a ver métodos diferentes, propagandas que estão prometendo milagres, e isso vai fazer com que você fique pulando de galho em galho. Isso é certo. Então, para evitar que isso aconteça, um passo que você pode dar é esse, de silenciar os stories. Fora também deixar de seguir muitas pessoas aí inúteis na sua vida. Só faça isso e perceba como que os seus níveis de ansiedade vão diminuir, o seu foco naquilo que realmente interessa vai aumentar, você vai ver resultado. Mas para isso você tem que ser o quê? Ativo nessa sua ação. Sem dó, ir lá e fazer. Quanto à saúde, seja emagrecimento ou alta performance, eu sou essa pessoa que vai te orientar da melhor maneira possível. Então esteja em contato comigo o máximo que você puder. Tem muito conteúdo gratuito. Eu estou formalizando aqui de uma forma que eu consiga transmitir isso de uma maneira consistente. Então você vai ter o acompanhamento meu aí todo santo dia. Você tem um certo contato comigo todo santo dia, seja por meio dos vídeos aqui no YouTube, seja por meio das newsletters que eu tenho inscrição aqui. É só ver na descrição aqui para você se inscrever nas minhas newsletters que eu envio também 2 vezes por semana. Tem aí mais de ano. Tem um conteúdo também do Instagram. Então todos os dias você tem um contato comigo nessa parte o quê? De emagrecimento, nessa parte de alta performance, de ter uma saúde melhor. Agora, claro, se você quiser ter um contato ainda mais próximo comigo, eu tenho a consultoria, que você pode ver aqui na descrição, tem um link, clica lá que você vai, manda pergunta, manda sua dúvida para você poder entender melhor como que funciona. A minha consultoria e também o meu projeto de 100 dias, que vamos estar ali junto durante 100 dias para conquistar os resultados que você tanto quer. E é dessa maneira. Mantenha esse contato. Escolhe um mentor de forma que você vai confiar e mantenha esse contato ali, que vai fazer com que você fique focado no resultado que você tanto quer e pare de ficar pulando de galho em galho. Distancie dessas informações que chegam a gente o tempo todo. Realmente a gente tem que ser o quê? Mais ativo e deixar de ser passivo, tomar o quê? Atitude. Parar de frequentar alguns lugares, parar de ter contato com certas pessoas. Por mais estrondoso que isso possa parecer para você, para algumas outras pessoas não vai ser, justamente porque elas sabem que isso faz total diferença. Então, ali dentro das redes sociais, que é algo muito passivo, todo momento a gente, no tédio, já pega o celular e entra no aplicativo, silencie a maioria dos stories que está ali, deixe de seguir muitas pessoas que não trazem ali, melhor dizendo, coisas que vão fazer com que você seja tenha um bem-estar. Muitas vezes a gente acaba se comparando de forma automática, mas é necessário de toda forma que você saia da passividade e seja ativo nas suas ações. E busque acompanhar esse seu mentor, essa pessoa que traz o que? A orientação que você confia para alcançar os resultados que você tanto quer naquela área. E siga simplesmente ela, nem que seja pelo conteúdo gratuito ou conteúdo pago que essa pessoa tem. E a maioria das pessoas que são realmente boas, aqui a gente encontra muito conteúdo gratuito. Normalmente, quando a gente paga para ter ali algo da pessoa,
ou é porque esse conteúdo é passado ali para você de uma forma organizada, ou o acesso a essa pessoa é um acesso mais o quê? Exclusivo. Então, a diferença do preço pago é justamente aí. No mais, deixa aqui o seu curtir, aproveite para se inscrever no canal caso você não seja inscrito e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Eu mesmo tenho compartilhado muitos vídeos bons aqui no YouTube com outras pessoas que são importantes para mim. Então, se você se vê aí também como eu fazendo isso, compartilhe esse vídeo. Aproveite para ver aqui na descrição algumas informações que vão ser úteis para você. E no mais, de nada.